noite mais uma vez. Abra sua Bíblia aí, quem puder acompanhar, em 1 João, capítulo 4, versículo 9. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9. 1 João 4, 9 diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então vamos só parar aí, inicialmente fazer uma meditação. A gente vai ouvir mais uma vez uma palavra sobre o amor de Deus, não precisamente o que a gente sabe que deve amar os outros, mas o amor de Deus. E eu espero que o Espírito Santo sempre possa nos dar compreensão da palavra, a gente possa sempre ter o coração aberto para desfrutar mais desse amor, para entender esse amor, para entender esse Deus, não é? E a gente vai ler um pouco sobre esse atributo de Deus, o amor. A gente não vai ver sobre todos os atributos de Deus, mas é importante cada vez mais para que nós possamos entender que nós somos amados, o porquê que nós somos amados, procurar cada vez mais viver em prol desse amor. Não é? Então a gente vai meditar nesse amor de Deus mais uma vez. A gente já ouviu algumas pregações, mas antes eu peço que vocês meditem um pouco comigo, não precisam me responder, mas pense um pouco. Será se nós temos a compreensão se Deus passou a nos amar só depois que Ele nos criou? Eu acredito que não. Será se Ele iniciou o seu amor por nós só depois da queda de Adão? Também não. A Bíblia mostra que o amor dele é amor eterno, até porque a Bíblia mostra que Deus é eterno. E isso serve para cada um de nós não cruzar os braços, certo? Não é para a gente cruzar os braços, não é para a gente incentivar ninguém ao pecado, longe disso, pelo contrário. Tem muita gente que diz assim, quando se fala muito do amor de Deus, esquece do homem, ou do que o homem deve fazer. Pelo contrário, é pelo fato de Deus ama, pelo fato que Deus ele mostra o seu amor, que nós fugimos, procuramos amá-lo, procuramos sem hipocrisia viver uma vida de amor, e sempre até corrigindo, ele nos corrigindo. Mas é muito interessante, tem gente que acredita que Deus passou a nos amar só depois da queda de Adão. E esse pensamento, pessoal, é um pensamento porque muita gente cria o seu Deus. Muita gente não crê no Deus da Bíblia que foi revelado, que é o Deus que nos chamou, o Deus que se revelou a nós, e do jeito que Ele é eterno, o amor dele é eterno. Ele não passou a nos amar só depois quando Ele criou as coisas. Ele não passou a nos amar, Adão caiu, agora eu vou mostrar amor. Ele ama, e a Bíblia diz até que antes de tudo estava preparado o Filho dele. Mas vamos olhar somente para isso. Muita gente que às vezes olha para esses argumentos, quando foi que Deus começou a me amar? Tem pessoas que acreditam que Deus só passou a amar ele depois que ele crê. Depois que ele crê, agora é que eu sei que Deus me ama. Agora é que eu sei que ele me ama, que antes ele me amou. E olhando para isso, lá em Jeremias diz assim, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o homem na sua riqueza, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que se gloria nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Infelizmente, eu digo infelizmente, aqui não tem ninguém que é melhor que ninguém aqui, mas é um irmão que cada vez mais quer aprender junto com vocês, e infelizmente muita gente tem criado o seu Deus. E nós temos que olhar para o Deus da Escritura. Ele não passou a nos amar só na hora que nós caímos, ou na hora que Adão caiu, ou na hora que ele criou. O propósito de ele criar todas as coisas partiu do amor dele. E nós hoje temos uma pequena compreensão desse amor, e precisamos cada vez mais mergulhar nesse amor de Deus. Tem pessoas que eu não sei se são cristãos ou não, mas que não se sentem amadas. Tem até cristão que não se sente amado.
Nós somos amados. Nós não precisamos de fazer tantas coisas para Deus amar mais e nem de deixar de fazer para Deus amar menos. Ele ama. Tem gente que acha que isso é heresia. Não, é Bíblia. É o caráter de Deus, porque Ele nos ama. Ah, Wellington, as outras gerações, olha para o que a Bíblia fala do povo de Deus. Eu acredito que quando eu venho aqui falar, ou em outros locais que eu falo, eu acredito que eu estou falando para pessoas que fazem parte do povo de Deus. E o povo de Deus é amado. A Bíblia diz lá em Jeremias 31:3, que Deus disse assim: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Tem gente que diz assim: ixi, Velho Testamento. Velho Testamento. Isso aí Deus estava falando para Israel em rebeldia. Imagina só, Deus falando isso para Israel em rebeldia. Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí a Ele. Quanto mais para nós, pessoal. Será que o amor dele é limitado a nossas obras? Será que o amor dele está limitado a estudar a Bíblia? A gente sabe que a gente vive conforme a vontade dele. Ele vai nos corrigindo. É uma forma dele nos amar também, assim como o Pai disciplina o Filho. Glória a Deus por isso. Ele vai nos dando entendimento, vai nos iluminando entendimento, mas Ele ama. E nós temos que entendermos e compreendermos que nós somos amados. Não é somente falar isso com convicção. Você e eu, nós cristãos, temos que nos sentir amados. O problema do cristão é esse. É que ele não se sente amado por Deus. O problema do cristão é que ele acredita que ele precisa fazer alguma coisa para Deus o amar. Você faz uma coisa porque é uma consequência por você estar nesse amor. Se não, ao contrário, você está construindo algo para criar o amor de Deus, e você pode estar criando o seu Deus, e não Deus da Bíblia. Se aquele povo em total rebeldia, ele disse: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí a mim, quanto mais a nós, pessoal. Porque nós temos tanto medo disso, porque nós temos tanto medo, porque ainda somos falhos por alguma coisa. Deus não vai me amar, as coisas não estão acontecendo, Ele não me ama, isso não é prova que Ele não... Não, meu irmão, isso é um pensamento tão débil, isso que eu vou falar, tão infantil. Nós somos amados com amor eterno, até porque Ele é eterno. A sua justiça é eterna, a sua santidade é eterna, o seu amor não. Ah, mas Ele precisa estar condicionado ao meu amor. Sério? É isso que a Bíblia diz? Aqui o ponto onde Deus falou em rebeldia, né, para Israel em rebeldia através de Jeremias. Mas aqui o ponto principal que deve chamar a nossa atenção é o amor eterno que Deus tem para com o seu povo, certo? E é com esse mesmo amor que Ele diz: eu te amei. Quem crê, bem; quem não crê, tem que buscar ainda na Bíblia, tem que acreditar ainda, tem que pedir ainda a iluminação do Espírito Santo, que a gente sempre está avançando. Mas quem não crê no amor eterno de Deus, não tem problema. Vai contra os princípios de Deus, vai contra o propósito de Deus, vai contra tudo que a Bíblia fala. Mas nós que cremos, a gente tem que se sentir amado, pessoal. Às vezes a gente atribui o amor de Deus, eu não sei vocês, mas já ouvi. Tem pessoas que atribuem o amor de Deus: olha, eu estava passando uma situação tão difícil, Deus me amou, agora eu sei que eu sou amado. E antes Ele não te amava? Antes Ele não era amor? Antes Ele não compartilhava? Ele não tinha ações de amor? Antes dele criar todas as coisas, Ele não era amor? Será? Com certeza Ele era. E esses pensamentos, às vezes até humanistas, infelizmente têm infiltrado a mente dos cristãos. Porque às vezes tem medo disso, tem medo de olhar para os atributos de Deus. E muitas das vezes, pessoal, quando eu falo cristãos, olha, eu não estou me referindo a nós aqui em especial, eu estou me referindo ao povo. Muitas vezes os cristãos não conhecem Deus das Escrituras. E não está aqui alguém melhor do que ninguém, mas alguém que quando olha para a palavra, pede a Deus que me incentive a mostrar, a enxergar, me abra os olhos para enxergar isso, para incentivar outros. Muita gente está limitando o amor de Deus, amor eterno. Como pode? Né? E quando a gente olha para isso, creia que o Criador e o sustentador do universo tem amor eterno por nós. Só isso eu acredito que seria suficiente nessa noite, né? Para cada um de nós aqui.
uma palavra, ou que talvez isso seja capaz de me incentivar para mais uma semana. Daqui a pouco a gente se despede, Deus não, o amor dele não para, e é por esse amor que a gente vai desfrutando. Aí falei de um texto lá de Jeremias, tá bom, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Mas isso aí concorda com que o Velho Testamento, com o Novo Testamento, desculpa, com a nova aliança. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu único Filho, não é isso? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, por meio do amor eterno que Ele nos amou. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Ele, através dele, nós temos esse amor. Nós desfrutamos desse amor. Com toda certeza, nós que cremos em Cristo, nós que somos dele, nós devemos ter certeza. Nós iremos desfrutar da eternidade com Ele, por causa do seu amor. Por causa do amor de Deus não vai ter nenhum momento, pessoal, não vai ter nenhum momento, mais uma vez eu digo, não vai ter nenhum momento que Ele vai retirar o amor dele de nós, que cremos em Cristo, não vai ter. Isso deve nos incentivar, deve nos motivar, deve fazer bem para a gente, na nossa vida espiritual, saber que nós somos amados, saber que esse amor chegou até nós, saber que é pelo amor que Ele ainda não destruiu todas as coisas, que às vezes tem gente que diz, como é que pode, fala no Deus de amor e fala de destruição. Deus ama a sua justiça, Deus ama a sua santidade, e Ele vai sim destruir aqueles que não creem um dia. Mas nós que fazemos parte do povo dele, que temos essa promessa de passar a eternidade com Ele, não tenha medo do amor de Deus, não tenha medo de proclamar isso, não tenha medo de viver isso, de ser acolhido por isso. Porque a Bíblia diz, o mesmo apóstolo João diz que quem não ama, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Uma das coisas que nós cristãos aprendemos de Deus é que nós não devemos temer Ele, no sentido de achar que Ele vai me lançar fora. Não. Pelo contrário, a gente deve se aproximar mais, deve descobrir mais quem Ele é, porque Ele se revelou uma palavra tremenda, uma palavra que não está a ponto do homem limitar. E eu sei que infelizmente tem muito homem que está limitando o amor de Deus, a palavra de Deus, a bênção de Deus, julgando as pessoas, dizendo que uma pessoa que foi acolhida por Deus, amada por Deus, reconciliada por Deus, que qualquer coisa pode levar ela para o inferno. Mas nós que cremos em Cristo, nós que temos a certeza disso, Wellington, o que está dizendo aí é que eu sou amado e pronto, viva por isso, meu irmão. Viva por meio desse amor. Um amor tão grande, maior que o universo, que é Deus, Criador, sustentador. Então a gente precisa cada vez mais, e olhar, tem muita gente, às vezes as pessoas sempre falam da questão de doar, né? Tem até pessoas que podem já em vida colocar lá que eu sou um doador. Deus foi e é e sempre será o maior doador de todo o universo. O seu amor mostra que Ele é o maior doador. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus deu, Ele doou o seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Por pessoas que, antes de tudo, Deus viu que iria desfrutar com Ele na eternidade, sim, mas no momento estávamos perdidos. No momento não tínhamos o valor, no sentido de nossas obras alcançar algo para Deus, estávamos longe pela consequência de Adão. Mas Deus deu o Filho dele, Ele entregou, partiu dele. É muito amor, meu irmão. E às vezes a gente limita o amor de Deus. Às vezes a gente limita, e tem muito cristão que às vezes diz assim, olha, eu passei uma semana tão boa, eu li a Bíblia, eu vim para o estudo, eu preguei ali. É como se com isso Deus me amasse mais. Às vezes a gente não olha para quem é Deus e para as suas ações, e principalmente para o amor dele, que não para. Se Deus deixasse de amar eu e você um só segundo, no nosso entendimento de tempo, nós estaríamos perdidos, pessoal. Mas isso não acontece para com aquele que está em Cristo. Isso não acontece para com aquele que faz parte do povo dele. A Bíblia fala isso e garante, e nós temos que crer, nós temos que viver por meio disso. Nós temos que dar mais amém para esse Deus que revelou essa palavra tão tremenda, que trouxe o seu Filho a este mundo para entregar a Ele,
por pecadores, para entregar Ele para nos dar vida, para nos dar o direito à eternidade, o direito à vida eterna, meu irmão. Naquele grande dia, nós precisamos também incentivar as pessoas, vivenciar esse amor, né? Pedindo ao Senhor que cada vez mais possam me nutrir. A Bíblia fala lá em João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Muita gente às vezes fala do fruto. O fruto principal que Jesus fala lá é o amor. Quando o galhozinho nutre ali da árvore, nós estamos no amor. Vamos ter atitude de amor, porque nós estamos no amor, vivenciando esse amor. Não pelo fato de dizer que por eu estar ali eu tenho que ter amor, mas pelo fato que eu estou na árvore, eu estou em Cristo, eu estou ligado ali, então devo amar. Deve ser uma coisa natural, mas eu tenho que crer primeiramente. Eu tenho que acreditar que esse amor nunca me vai ser tirado, nunca me vai ser tirado, nunca me vai ser tirado o amor de Deus pelo fato de eu ser de Cristo. Pelo fato de Ele ser amor e que Ele me ama, e que Ele me amou com amor eterno, assim como para com aquele povo. Ele nos amou com amor eterno, e Ele tem amor eterno para nós. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra mais o nosso entendimento, principalmente para que nós sejamos pessoas que não somos melhores que ninguém, mas que eu não vou criar um Deus para mim. Eu não vou criar um Deus onde eu possa conduzi-lo, eu vou permitir que esse Deus seja quem Ele é, pelo que Ele revelou. Embora que eu não tenha real entendimento, mas eu vou crer no que diz a palavra. Se a Bíblia diz que Deus é eterno, que nunca terá fim, o seu amor também é da mesma forma. E foi com esse amor que Ele nos amou. Foi com esse amor que Ele trouxe o Filho dEle. Foi com esse amor que Ele não exterminou os seres humanos, mas viu seu Filho sendo torturado. Quando a gente olha, às vezes até nas redes sociais, que passa alguma coisa, uma judiação com um animal, uma judiação com uma criança, com um idoso, uma covardia entre homens, a gente fica, às vezes até um pouco irado. Deus vendo ali os homens maus torturando o seu Filho pelo seu propósito. Foi por amor que Ele não destruiu, foi por amor que Ele permitiu, foi para amar que Ele trouxe Cristo a esse mundo. Jesus Cristo era amor 24 horas. Jesus Cristo só tinha ações de amor, porque Deus é amor, né? E quando nós olhamos para isso, para o que a palavra de Deus fala, não tenha medo, você que é cristão amado, de dizer que esse amor nunca vai ser tirado de você. Não tenha medo de crer que esse amor sempre vai sustentar a sua vida. Viva por esse amor, desfrute desse amor sempre. Nós precisamos cada vez mais pedir ao Senhor, Senhor, nós somos amados, mas me ajuda a entender, a eu sentir esse amor, saber que eu sou amado. Deus tem pessoas, pessoal, que até o fim da vida Ele vai mostrar o seu amor. Deus tem pessoas assim. Nós somos pessoas que talvez eu já tenha 12 ou 10, outros sem mais, estamos desfrutando já desse amor. Tem pessoas que no último momento, no último suspiro, Deus revela o seu amor a Ele vai desfrutar da eternidade. Quanto mais nós, pessoal, que já cremos, que precisamos pedir ao Senhor que nenhum entendimento humano, nenhuma compreensão de homens possa tirar a certeza desse amor de Deus na nossa vida, mas que nós por meio disso possamos viver, ser um povo que ama e saber que é um povo amado. Amado de Deus, amado do Criador, o Criador e o sustentador do universo, que Ele é o maior doador. Tudo isso porque Ele nos ama, né? E eu espero que vocês também possam mergulhar nesse amor e cada vez mais, né, enxergar esse amor do Senhor como Ele tem feito a nossa vida. Ele que é o autor da vida, Ele que preserva a nossa vida, Ele que nos cerca com o seu cuidado, certo? Ele que nos tem atraído por sua bondade, seu amor eterno, infinito, sacrificial. Se eu for falar muito aqui sobre o amor eterno e o amor infinito, tem gente que vai dizer assim, talvez isso aí não seja o Deus que eu creio, mas é o Deus da Bíblia. O amor dele é eterno. Você sabe o que é fim, o que não terá fim? O amor de Deus nunca terá fim sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que é de Cristo, sobre todo aquele que Ele conduziu ao Filho dele, nunca terá fim o amor dele. Por meio disso a gente tem que se
Dizer assim: Senhor, eu sou alguém que fui atraído, que fui levado em bondade por Ti ao Teu Filho. Enxergar que o Teu Filho veio a este mundo e assumir naquela cruz os meus pecados para mostrar o Teu amor. E para mostrar que o Teu amor não vai parar ali, não vai parar no túmulo, não vai parar com o fim desses séculos, o fim do mundo. Nós vamos entrar na eternidade. Eternidade em amor, viver em amor, desfrutar do amor infinito. Infinito. Amor infinito. Deus é um ser infinito. O amor dele também é infinito. Deus é um ser eterno. O amor dele também é eterno. Se até hoje nós temos dúvida disso, pessoal, mergulha mais na palavra, né? A palavra de Deus, ela está aqui não para a gente ser doutores da Bíblia, meu irmão. Não para a gente olhar, olha, qual é o pensamento, qual a ideia, é para a gente crer. Crer na palavra, é para a gente desfrutar desse amor. É para a gente saber que mesmo em qualquer condição, aquele que é levado, né, pelo Pai ao seu Filho, ele não deixa de amar. E eu dou graças a Deus por isso. Um amor sacrificial. E ele disse, ele preparou antes de tudo: você vai ali. Não sei como Deus falou, mas talvez, né, na linguagem da divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Cristo sabia que ele viria a este mundo e iria se entregar por nós. Sacrificial, ele se entregou, ele se sacrificou. E Jesus é tão tremendo que ele disse: ninguém me tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Por quê? Porque ele ama aqueles que iriam ser salvos, porque ele ama aqueles que iriam crer, porque ele ama o seu povo. E eu acredito que nós somos essas pessoas que fazem parte desses milhões e milhões, milhares e milhares. Paulo também fala algo semelhante a João, que eu espero que nós possamos saber onde está na Bíblia, não somente saber, mas crer. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pudera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu pelos ímpios. Hoje tem muita gente assim: ah, o ímpio vai ser destruído, o ímpio é inimigo. Nós éramos ímpios, nós estávamos nessa condição e ele nos amou. Certo é que aquele que não crê, aquele que não vai desfrutar, ele vai ser destruído, mas ele se entregou por nós nessa condição. É muito amor, pessoal. Tem muitas pessoas que às vezes até são cheias de si. Opa, peraí, Paulo está dizendo que poderia alguém se amar, morrer por um justo. Como é? Quem vai pegar o seu filho e entregar por uma pessoa aí, vamos supor, o melhor presidente que passou pelo mundo? Ah, o presidente está morrendo, ele vai ter que fazer mais coisas em prol da sociedade, eu vou entregar o meu filho. Jamais, ninguém faria isso. Quanto mais por pecadores. Quem entregaria o seu filho em sã consciência por alguém que estrupa, por alguém que mata, por alguém que sonega imposto, por alguém que faz covardia, por alguém que mente, é mentiroso? Não faria isso. Mas a Bíblia diz aqui que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito amor que nós aprendemos nas Escrituras. A Escritura nos diz que o Pai nos amou de tal maneira que não poupou o seu próprio Filho, por todos nós o entregou. Né? As Escrituras nos diz que o Filho tem o mesmo amor por nós, pois está escrito, como lá em Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas dores. E diz mais lá em Apocalipse, Ele é aquele que nos ama e nos libertou pelos nossos pecados, por meio do seu sangue. O Espírito Santo nos mostra esse amor do Pai e do Filho, porque Ele nos ama com amor eterno. A divindade, ela ama aquele que crê, ela ama o ser criado, ela ama principalmente a nova criatura em Cristo Jesus, e todo o povo de Deus é amado com esse amor. As Escrituras, eles dão testemunho disso, desse amor, e nós precisamos cada vez mais desfrutar desse amor,
vivenciar nossa fé por meio desse amor. Vale a pena, sabe por quê? Porque Ele me ama. Vale a pena porque Ele não vai se voltar contra mim. É o que eu creio. É o que eu creio. Não gosto muito de compartilhar assim, porque eu gosto de falar o que está na Bíblia, mas é o que eu creio. Não vai se voltar contra mim. Ninguém vai me ensinar, vai me dar uma certeza que Ele, por ser Ele, quem Ele diz que é, Ele vai se voltar contra mim. Eu não acredito, certo? Mas eu creio nesse amor. Esse amor veio abençoar todos os necessitados. Quem? Eu e você, nós pecadores. Para muita gente isso é um absurdo, eu vim ainda hoje. Mas a Bíblia diz que Ele amou só gente assim, pecadores, para desfrutar, para levar eles para a glória. E nós somos essa pessoa. A causa do amor de Deus não está em nós e nunca poderia estar em nós. Pois o seu amor é tão tremendo que Deus foi capaz de amar os objetos da sua ira. Quem? Nós, como diz aqui Paulo, fracos, inimigos, rebeldes, pecadores e inimigos. Esses foi que Deus amou. Ou eu estou equivocado? Nós que antes estávamos arruinados pelo pecado. Louve a Deus, talvez, se você quiser, com essas palavras. Nós que antes estávamos arruinados pelo pecado, Ele restaurou. Nós que éramos escravos do diabo, do mundo, da carne, Ele libertou. Nós que outrora mortos em delitos e pecados, Ele deu vida, nos vivificou. Glória a Ele, por isso sempre, sempre, sempre. Esse amor é imerecido, nós temos real consciência hoje pela ação do Espírito Santo que nós não merecemos esse amor. Não é questão de que vai contradizer tudo que eu disse que não é amado, mas o Espírito Santo nos dá compreensão, porque Ele mostra quem nós somos e Ele mostra que nós assim somos amados. Tem pessoas que precisam para dizer, olha, ele crê e ele é amado, mas eu preciso ver frutos nele. Egocêntricos. Pensamento egocêntricos. Precisa ser fruto para assim enxergar o amor de Deus ou para assim mostrar que ama a Deus. Não é? Vou já chegar em alguns outros locais como a Bíblia fala também. Esse amor ele é imerecido, pois temos certeza que não merecemos esse amor. É por graça, é por amor mesmo. No fim nós vamos entender, foi só por amor. No fim de todas as coisas, nós vamos entender qual foi a razão de todas as coisas que Deus fez. Foi por amor, não por outra coisa. A gente vai entender. Eu acredito que nós já temos uma pequena compreensão já, mas nós vamos ter real entendimento no fim. Foi por amor, somente por amor. Não vai ter ninguém questionando, Senhor, mas por causa disso, foi por amor. E nós vamos estar em Deus e Deus em nós. Verdadeiramente na eternidade não vai precisar nada, a não ser adorá-lo, desfrutar do amor que Ele tem mostrado, do amor que é eterno, que nós iremos desfrutar lá naquele grande dia, com toda certeza. Não é? Esse amor, ele é provado. Olha só o que eu vou falar aqui, eu espero que vocês tenham um pequeno entendimento como eu da Bíblia. Toda vez que surgir qualquer situação que acontece, certo? Porque nós somos humanos, mas toda vez que surgir qualquer situação que lhe leve a duvidar do amor de Deus, faça uma coisa, lembra da cruz. Lembra da cruz. Eu mereço o que Jesus fez, Senhor, eu mereço, tu vai para ali, vai, Senhor, seja torturado. Senhor, vai lá, Senhor, que os homens possam pregar, um prego desse tamanho do Senhor, que eles possam virar a tua cruz, te botar lá coisar do teu lado. Vai, Senhor, eu mereço. Toda vez que surgir alguma dúvida, como muita gente diz assim, oxe, mas é como a Bíblia diz, a gente eu amei a Jacó, mas me aborreci de Esaú. Opa, mas ele não é amor eterno. O amor eterno dele, como João diz, é sobre todo aquele que crê. E todo aquele que crê é o povo dele. E esse ele tem amor eterno. A outros não, pessoal. Nós temos que crer nisso. Por quê? Porque o amor eterno mostra a soberania eterna do Deus que ama. E nós iremos desfrutar disso, mas se isso trouxer alguma dúvida, não deixa isso perturbar a tua mente. Porque nós não merecemos, ele foi para a cruz. Se alguma coisa vier, mais uma vez eu vou repetir, para depois alguém quiser falar, o irmão disse isso, pronto.
Toda vez que surgir qualquer dúvida sobre o amor de Deus, por causa de povos, por causa disso, porque ele fez isso, porque ele endureceu o coração, porque ele diz que ele faz um vaso para honra, outro para desonra, lembra da cruz. Eu não mereço. E ele foi para a cruz. Eu não poderia dizer, Senhor, vai para a cruz. Eu não poderia fazer isso. Até porque também, né, na idade que eu nasci em 1980, já tinha tantos anos para trás, eu não poderia mudar nunca isso. E aí Deus, com sua bondade, tem revelado esse amor a mim e a cada um de nós, né? Segundo a Bíblia, pessoal, não vou esquecer isso aqui, eu já ia pulando. Esse amor, ele é tão grande, porque a Bíblia também revelou o propósito eterno de Deus. Posso esquecer disso. Por que esse amor é grande? Por causa do propósito eterno de Deus. Como a gente leu em João, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? O amor dele é tão grande por causa desse propósito. Quem foi a Cristo, embora com as suas dificuldades, que tenha esse Senhor na sua vida, que tenha os seus pecados lavados, na cruz do Calvário, ele não vai perecer eternamente. Ó, isso aqui, se alguém disser assim, então ele está falando do pessoal que tem aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, que eu não preciso mais nada. Se você ainda tem esse pensamento ainda, né, que aqui não está ninguém melhor do que você, mas pede a Deus para mudar isso. O amor dele é eterno, ele me deu vida eterna para eu caminhar nesse mundo com a certeza da salvação, com a certeza da vida eterna, não porque eu sou bom, não porque eu leio, não porque eu fujo, mas porque ele me ama. Por causa do propósito dele, que eu nunca vou poder invalidar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu, assim como você, como nós, o povo de Deus, cremos, e nunca iremos perecer por causa do amor dele, e não por causa de nós. Porque se dependesse de nós estaríamos perdidos, né? E assim a Bíblia vai sempre nos mostrando. E nós, por meio disso, por acreditar nesse amor, nós precisamos entender, segundo a Bíblia, como ele mesmo disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O homem não precisa ir para o inferno, meu irmão. O homem não precisa receber condenação eterna. Não precisa, segundo a Bíblia, o homem não precisa passar para longe de Deus. Eu sei que vai ter muitos, milhões, mas nós temos que ter essa certeza. O homem não precisa ir para a condenação eterna, ir para o inferno. O homem precisa de perdão, de ser perdoado, e esse está em Cristo. Isso está em Cristo. Como saber disso e não falar para alguém? Vocês já pararam para pensar nisso? Como saber disso e não falar? Como saber disso e não pronunciar? Às vezes somos covardes, meus irmãos. Mas como não falar para alguém? O ET não creu, não interessa. Eu não sou Deus, eu não sei o fim dele. Mas por saber disso, como não falar? Como ter outros assuntos melhores com os amigos, com as pessoas, do que o amor de Deus? Como às vezes a gente é tão assim, pequeno em relação a isso? Como nós nos alegramos em tantas coisas e não alegramos em ver alguém transformado pelo amor de Deus? Como não incentivar alguém a buscar esse amor? A mergulhar nesse amor, a desfrutar desse amor, a buscar esse amor, sim, a buscar esse amor. Alguém um dia creu no amor de Deus, foi levado a esse amor, nos incentivou a buscar. Nós entendemos pela compreensão da palavra que somos amados. Como não falar? Como se intimidar do tamanho desse amor? Como ter outras prioridades acima a não ser Cristo e o amor de Deus? Eu leio a Bíblia, eu me reúno, é só isso? Se limita a isso? Ser igreja, ser cristão, ser amado, estar vinculado a isso, é só isso? Precisamos olhar mais para o que a palavra de Deus fala, principalmente vivenciar esse amor e amar as pessoas. Tem gente que diz assim, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer algo por alguém, a pessoa está ali com fome. Se você tem a condição, dá uma cesta básica, alguma coisa, mas vá lá e fala do amor de Deus para ela. Só isso, só isso. Domingo passado eu falei de experiência e eu disse uma coisa que eu até pedi aos irmãos que pensassem. Durante a sua semana, tira mais um tempo para Deus em particular com você e Deus. Não sei se alguém fez,
mas faz mais uma vez, durante essa semana, em algum momento, incentiva alguém a pensar no amor de Deus. Ah, o Hélio, ou então algum fulano aqui que vai pregar, mas tem criança morrendo, tem pessoas com fome, tem guerra. Onde está o amor? Fala da cruz. Jesus não merece que nós falamos desse amor, ou as coisas à nossa volta podem sufocar o amor dele, a ponto de nós não enxergarmos amor e falarmos do amor de Deus para pessoas. Ah, mas eu quero que elas sejam dentro da Bíblia. Fala do amor de Deus para ela e deixa com Deus. Deixa com Deus que Ele sabe agir. E é interessante que a Bíblia, a Escritura, o Evangelho, a Escritura toda, o Espírito Santo, melhor dizer, ele mostra que o amor de Deus é incondicional pelo ser humano. Mas toda vez que os homens disseram para Cristo, eu amo a Deus, Jesus diz assim, guarda a minha palavra. Toda vez que Deus revelou o amor dele incondicional aos homens pecadores, e o homem diz assim, Senhor, agora eu te amo, guarda a minha palavra. Nós precisamos, pelo amor de Deus, ser igual a Pedro, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso. Porque eu digo que também amo esse Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1. 1 João capítulo 5, versículo 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que seja Jesus, o Filho de Deus? É incondicional o amor dele por nós, mas quando nós declaramos, eu amo esse Deus, guarda a palavra, guarda os mandamentos. Mandamentos, não tem nada a ver com a lei. Os mandamentos de Cristo, da nova aliança. Porque a lei diz que ela só veio para condenar, e aqui ele diz que os mandamentos dele não são penosos, não é um peso. Não é um peso amar, não é um peso quando eu digo que amo a Deus e me sujeitar à sua palavra. Até porque Jesus diz assim, quem me ama, guarda a minha palavra. Mas o que tem a ver isso? Se esse amor é assim, porque nós, quando declaramos que amamos esse Deus, a consequência é essa, né? A razão de viver é essa, é guardar os seus mandamentos, é vivenciar o que a Bíblia nos mostra por meio desse amor eterno. Para a gente terminar, vamos ler o texto que a gente iniciou. 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a gente iniciou lendo aqui esses versículos 9, né? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso,
Pois todo aquele que ama seu irmão, aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a razão de toda a nossa fé. E assim eu termino com as palavras de Judas: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Obrigado. Deus nos abençoe sempre. Não chegou o momento de aumentar, lá como nos instrui em 2 Coríntios 9:6.